Hoje indicar 2 livros. O primeiro é O Grande Abismo, do C.S. Lewis. Vou usar ele hoje como ilustração. É uma alegoria, a viagem da cidade cinzenta. Passa pelo inferno, pelo céu. Muito bons diálogos, são extraordinários, muito bom. E um outro é O Deus Presente, do D.A. Carson. É uma excelente leitura para uma estrutura. Nós vamos concluir hoje o sermão que eu comecei domingo passado, em 1 Tessalonicenses 4. Faremos a leitura do 13 ao 18. O nosso foco hoje será o final do 16 e do 17, mas eu irei fazer uma recapitular alguns pontos do que eu disse domingo passado. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. A palavra de Deus diz assim: Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, o que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram, pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Meus irmãos, o principal foco desse estudo é cumprir a tabela dos sermões difíceis, mas, antes de tudo, é fazer com que a igreja ame a volta de Cristo Jesus. É a nossa grande esperança, e nós precisamos sair daqui pulsando pelo retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, domingo passado nós vimos algumas coisas em relação à escatologia individual e poucas coisas em relação à escatologia geral. Qual é a diferença? A escatologia individual é aquela que acontece antes do retorno de Cristo. Quando uma pessoa morre, o que acontece com ela? Para onde ela vai? E no versículo 13, Paulo fala que ele não quer que a igreja ignore esses assuntos. É uma ordenança de Deus que a igreja entenda acerca da sua esperança. O versículo 13, Paulo disse assim: Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram. Basicamente, de 2 heresias que nós devemos repudiar por meio das Escrituras. A primeira é o sono da alma. É aquele entendimento de que quando a pessoa morre, ela vai ficar totalmente inconsciente da sua existência. Mas a gente viu pela história do rico e do Lázaro que após a morte, os dois, seja justo e seja ímpio, já estão conscientes e ambos sabem do seu destino eterno. Eles ainda vão encontrar Jesus no juízo final. No entanto, pelo lugar que eles já estão, eles já sabem qual será o veredito do Senhor. E nós também falamos sobre a questão do purgatório. A única chance que você, querido ouvinte, tem, que nós temos, para nós tomarmos uma decisão por Cristo Jesus é o hoje, é a nossa vida. Não há possibilidade, depois da morte, nós darmos um jeito, nós sermos remendados. Hebreus 9:27 fala que depois da morte segue-se o juízo. E nós vimos em Lucas 23:43 que o ladrão da cruz iria para o paraíso imediatamente à morte. Ora, certamente aquele homem tinha muitos pecados. Ele cometeu graves crimes para estar numa cruz romana. Mas, mesmo assim, pela eficácia do sangue de Jesus, aquele homem, quando creu, foi tornado justo, inteiramente justo, assim como eu e você, quando cremos em Cristo Jesus. Então, o sono da alma e o purgatório são 2 heresias que nós negamos a partir do ensino claro das Escrituras. Paulo ainda continua no versículo 13, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Ora, Paulo reconhece a dor do ser humano quando ele perde entes queridos. No entanto, essa esperança, entender isso, faz com que o ser humano esteja apto a sofrer a dor de maneira
mais bíblica e nós vamos ler muitos versículos. Então peço para que os irmãos estejam atentos, nós vamos ler muitos versículos hoje, porque nós vamos preencher as lacunas que ficam com outros textos. No final do versículo 16 diz assim: primeiro, os mortos ressuscitarão. O que é a ressurreição? A ressurreição é a união do corpo com a alma. É o desfazimento da morte. O que é a morte? A morte é uma ruptura entre eu e eu mesmo. Quando eu morrer, as pessoas que estarão me colocando no caixão e me sepultando, vai falar, lá se vai o Juninho. E de fato é o Juninho, porque o Juninho é o corpo. Eu não sou menos que o corpo. O Juninho está sendo enterrado. Mas o eu imaterial vai para Deus. Por isso que há uma divisão de mim mesmo. O corpo vai para a terra, mas a alma, o espírito, a parte material, vai para Deus. Isso é o que nós chamamos de morte. Esse período, cujas almas ficam, é o estado provisório, até que a ressurreição aconteça. Então, o que é a ressurreição? É o desfazimento da morte, ou seja, é a união da alma. Mas agora é a união da alma, não com aquele corpo que foi sepultado, mas com um novo corpo. E nessa união nós seremos plenamente humanos. Não tem como ser humano só corpo, e não tem como ser humano só alma. Humano é corpo e alma. Essa é a visão da integralidade dos seres humanos que os judeus tinham. E aí eu falei um pouco que nós, infelizmente, bebemos muito de Platão. E eu preciso explicar, né? Porque domingo passado eu falei, simplesmente soltei, mas deixa eu explicar um pouquinho. Platão entendia que o mundo das ideias era superior e melhor que o mundo da matéria. Isso, por exemplo, desdobramentos desse pensamento entrou na igreja primitiva e gerou o gnosticismo, que entendia que a matéria era má, inerentemente má, por natureza má. E aí, a salvação era a libertação do corpo. Mas Jesus, que é o Salvador, ressuscitou num corpo. E para resolver esse problema, surgiu, por exemplo, uma heresia chamada docetismo. E o que é o docetismo? Tudo isso é muito complicado de ser defendido, porque Jesus, pós-ressurreição, mandou inclusive um de seus discípulos botar o dedo nele. Então Jesus, de fato, tinha um corpo. E aí eu disse o seguinte, que esse estado que as almas estão com o Senhor é um estado bom, é um estado de gozo, de consolo, mas não é o melhor estado, não é o estado definitivo. Tanto é que, se fosse assim, por que essa alma voltaria para o corpo? Qual sentido haveria ter uma ressurreição? Abra comigo em Apocalipse 6, versículo 9 e 10. Observe que são textos que vão falar de pessoas salvas e que já estão com o Senhor. Apocalipse 6, versículo 9 e 10. Esse versículo, por exemplo, desmancha a teoria do sono da alma, que fala que as almas estão inconscientes. Apocalipse 6, 9 e 10. A palavra de Deus diz assim: quando o Cordeiro abriu o quinto selo, vi. Quem é que viu? O apóstolo João, porque ele está recebendo a revelação de Apocalipse por meio de visões. Vi sobre o altar as almas de todos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel. Então, as almas estão com o Senhor, mas olha a consciência e olha a sede de justiça. Versículo 10. Clamavam ao Senhor em alta voz e diziam: ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgues os habitantes da terra e vingues o nosso sangue? Então, são almas, a parte material do ser humano, que estão diante do Senhor e estão conscientes, e estão fazendo o quê? Orando, pedindo para que Deus exerça justiça e juízo na terra. Então observe que esse estado, por mais que já seja um estado melhor do que o atual, não é melhor do que aquilo que ainda virá
que é a redenção de todas as coisas. Nós vamos chegar lá, mas nós vamos fazer sempre esse link, de um pouquinho na frente e voltar, para então nós trabalharmos melhor as ideias. As almas estão diante do Senhor consciente e orando, pedindo justiça, coisa que no novo céu, na nova terra não haverá. A sede de justiça será plenamente satisfeita. Agora abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 32, que foi um texto, inclusive, que a gente leu domingo passado e encerramos o sermão. 1 Coríntios 15, 32. Paulo vai dizer o seguinte, 1 Coríntios 15, versículo 32. Se não haverá ressurreição dos mortos, meus irmãos, ressurreição pressupõe corpo. Não é uma ressurreição mística e espiritual, somente, porque ela também existe. Todos que já nasceram do alto, por exemplo, já tiveram seu coração religado com Deus, revivificado. Isso é a primeira ressurreição, em Apocalipse capítulo 20, fala sobre isso. Se não haverá ressurreição dos mortos, de que me adiantou ter lutado contra feras? Isto é, aquela gente de Éfeso. Olha agora, se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Paulo sabe que o estado das almas no céu já é um estado de gozo. Tanto é que em Filipenses ele vai falar assim, eu não sei se quero viver ou se quero morrer. Para mim o melhor seria morrer, porque eu já estaria com o Senhor. Esse desejo de morrer de Paulo não é um desejo suicida e não é um desejo escapatório da terra. É um desejo da experiência de estar junto com o Senhor. Por quê? Porque segundo Coríntios capítulo 12, ele teve esse encontro com Jesus, quando ele foi ao terceiro céu e se encontrou com o Senhor. Então ele quer voltar para esse encontro. Não é que ele quer fugir da realidade, muito menos a realidade material, mas é simplesmente porque ele quer estar em gozo com o Senhor. Nesse sentido, o estado das almas são melhores do que o estado de hoje, por causa do gozo e da alegria de estar com o Senhor. Mas Paulo fala o seguinte, se não há ressurreição, comamos e bebamos. Ou seja, se não há ressurreição do corpo, o ser humano não foi redimido. Porque o ser humano só é ser humano com alma e corpo. Uma alma só não é ser humano. É uma parte da humanidade, mas não é a humanidade. Nós não estamos almejando um céu de algodão, de ideias, onde nós estaremos com um Gasparzinho, numa fumacinha. A realidade que virá, inclusive, nós vamos ver isso, é melhor e mais densa e mais física do que essa. E é o que nós vamos preparar para ver tudo isso nessa noite. Então, eu terminei com essa provocação, falando que o estado do céu é provisório e é bom, mas não é definitivo e não é o destino eterno dos salvos. Agora, Paulo falou assim, primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Quando acontecerá a ressurreição? Os dispensacionalistas pré-milenistas dizem que a primeira ressurreição vai acontecer quando Jesus estiver voltando no arrebatamento e no milênio. Essa é a primeira ressurreição. No final do milênio, quando houverá um juízo final, vai ter uma outra ressurreição. Nós não cremos nisso. A gente crê que há apenas uma ressurreição. Será uma ressurreição geral, universal. Não haverá partes de ressurreições. Nós acreditamos em apenas uma ressurreição. Vamos ler João capítulo 5, versículo 28 e 29. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Meus irmãos, são muitas coisas para tratar, eu serei sempre sucinto nos pontos. Depois dá para reouvir, no YouTube, mas nós vamos ter um tempo também para conversar numa quinta-feira. Mas observe comigo João 5, 28 e 29. É importante que faça a nota dos versículos, porque o fundamento da nossa fé é sempre a Bíblia. João 5, 28 e 29. Diz assim, não fiquem tão surpresos. Na verdade, vem um tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus. 29. E ressuscitarão. Jesus falou de quem? Todos os mortos. Não falou somente dos justos, como os pré-milenistas pregam. Ele falou que todos os mortos irão ressuscitar. Aqueles que fizeram bem ressuscitarão para terem vida eterna.
e aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. Então Jesus fala de uma ressurreição geral e única, em um único momento. Não haverá uma ressurreição, depois um milênio de um ano e depois outra ressurreição. Haverá apenas uma ressurreição que irá ser global e geral. Atos 24:15. Atos 24:15. A palavra de Deus diz assim: tenho em Deus a mesma esperança destes homens. Que esperança é essa? De que ele ressuscitará tanto os justos como os injustos. Observe novamente as duas classes de pessoas que existem no mundo, justos e injustos, ressuscitando. E aqui no texto fala como se fosse algo junto, não algo separado. Portanto, mais uma vez, a gente vê que a ressurreição vai ser geral e global. Poderia ter outros versículos, mas esses são apenas para nós termos um leve entendimento acerca da ressurreição geral. Pois bem, ainda acerca da ressurreição, nós vamos entender que o estado do corpo ressuscitado será melhor do que o corpo sepultado. O estado do corpo ressuscitado será melhor do que o corpo sepultado. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35 a 44. Esse texto aqui é fundamental, meus irmãos, para nós entendermos isso. 1 Coríntios 15, versículo 35 ao 44. A palavra de Deus diz assim: alguém pode perguntar, como os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo terão? Que perguntas tolas! A semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. E aquilo que se coloca no solo não é a planta que crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou de alguma outra planta. Então Deus lhe dá um novo corpo como Ele quer. Um tipo diferente de planta cresce de cada tipo de semente. Da mesma forma, há tipos diferentes de carne. Um tipo para os seres humanos, outro para os animais, outro para as aves e outro para os peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres. A glória dos corpos celestes é diferente da glória dos corpos terrestres. O sol tem um tipo de glória, enquanto a lua e as estrelas têm outro. E até mesmo as estrelas diferem em glória uma das outras. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Preste atenção, meus irmãos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Olha a primeira diferença. Esse corpo morre, o outro corpo viverá para sempre. Olha agora os contrastes que Paulo vai fazer. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado como corpo humano natural, mas ressuscitará como corpo espiritual. Pois assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. Primeiro ponto, é importante nós discernirmos que corpo espiritual não é corpo de fumaça. É uma realidade daquilo que virá com a realidade de hoje. Paulo está constatando a realidade do porvir com a realidade presente. O corpo natural que vai morrer não é o mesmo corpo que há de vir, porque aquele corpo virá em vida, em vigor, em força, e não conhecerá mais a morte. Pois bem, Paulo fala que o corpo que haverá de vir é um corpo melhor, e é um corpo apto para a nova realidade que nós experimentaremos. Abra comigo em João, capítulo 19, versículo 19. Esse é o primeiro relato do corpo glorificado. João 19, versículo 19. E, meus irmãos, eu quero deixar um gostinho. Se eu for competente para isso, espero que o Espírito de Deus me ajude. É ansiar para que os irmãos tenham o corpo glorificado. Experimente essa realidade. João 19, 19. A palavra de Deus diz assim. Desculpa, João 20, 19. João 20, 19.
Diz assim a palavra de Deus: ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: observe que os discípulos estão trancados no cenáculo e Jesus aparece. E aqui eu quero usar um pouquinho a ilustração do Lewis, o grande abismo, e fazer uma aplicação não exegética, mas que compete muito ao texto ao qual nós lemos. Observe que o recinto está fechado, não tem como ninguém entrar. Mas Jesus, que está em corpo, num corpo glorificado, é o primeiro de muitos, ele entra. A nossa ideia é que o porvir é algo rarefeito, é uma fumacinha. E nós vivemos no concreto. Mas a narrativa de João dá uma outra ideia. Essa realidade que é rarefeito, é essa realidade que é fraca, porque o corpo ressurreto transpassa portas e paredes. A nova realidade é mais densa. A nova realidade tem mais fulgor, tem mais glória. A gente pensa que está indo para um lugar de ideias, porque a gente experimenta a matéria e o concreto. Mas a ressurreição de Jesus Cristo deu a ele um corpo mais qualificado, mais poderoso e melhor, ao ponto de dizer: o que vocês vivem é uma fumacinha. Não invertam as coisas. O mundo que é rarefeito, o mundo que é pequeno, essa criação manchada pelo pecado, que é de fato uma criação que não tem tanta densidade assim. E aí o Lewis vai usar algumas ilustrações muito interessantes, falando que o ser humano, não apto para a nova realidade, andaria nas gramas sentindo dores, porque a grama é tão densa, é tão forte que machucaria o pé do homem. Se nós nesse corpo experimentássemos a nova realidade, uma chuva, a chuva seria como de tiro, tão real que é a água, a chuva. Então a realidade do porvir é muito mais densa, é muito mais gloriosa, é o que Paulo fala em 1 Coríntios 15, o novo corpo que tem glória, e não este. Então a gente fica brincando com o pecado, não, para quê, naquele céu de arpinha, e realmente desanima, meus irmãos. É glorioso para os santos, santo, mas essa não será a realidade do novo céu e da nova terra. Então observe que é essa realidade que nós às vezes se prendemos, que vai ser fumaça no julgamento final. Então não se aprenda essa vida. Você quer vida de verdade? Espera um novo corpo para ver. Espera a nova realidade. Aí você vai saber o que é prazer. Aí os seus poros, sua narina, vai ter sim qualidade. Aí o seu tato vai ver o que é bom. Por isso que Lewis vai falar também que nós somos como aquela criança pobre que está brincando de barro, enquanto o pai chama: vamos para a praia, com a realidade melhor. E a criança está tão distraída com aquela barrinha ali. Não, isso aqui é muito bom. É um homem pecador que está ali brincando com barrinho, com nada. Mas está tão agarrado que esquece de uma realidade melhor e superior. Então observe que Paulo fala que o corpo ressuscitado é melhor, e Jesus, com o corpo ressuscitado e glorificado, nos ensina nessa narrativa de João capítulo 20, versículo 19. Vamos continuar um pouco mais em 1 Tessalonicenses 4. Agora que nós falamos da ressurreição, eu sei, meus irmãos, que não está completo, mas é o suficiente para a gente entender pelo menos essa parte, o minimamente que seja acerca da ressurreição. Mas agora eu quero falar da transformação do corpo daqueles que não morreram. Esse aqui será mais breve, para nós esmiuçarmos um pouquinho o arrebatamento, que é o ponto central do versículo 17. Acerca da transformação do corpo, no versículo 17 fala assim: depois, com eles quem? Com os mortos que ressuscitaram. Nós, o que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados. Paulo aqui não fala dessa transformação do corpo. Nós, os que estivermos vivos, seremos o quê? Arrebatados. Por isso é necessário nós lermos Paulo em outra carta de Paulo. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. 1 Coríntios 15, versículo 51. Coríntios 15, 51 diz assim a palavra de Deus. Vamos ler o 52 também. Mas eu
lhes revelarei um segredo maravilhoso. Que segredo é esse? Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos o quê? Transformados. O corpo daquele que morreu e vai ressuscitar será o mesmo corpo que aqueles que estiverem vivos, só que agora não será por meio da morte, será uma transformação direta. Versículo 52, acontecerá no instante, no piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois, quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre, e nós, os que estivermos vivos, também seremos transformados. 53, meus irmãos, pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Por que nós seremos transformados? Porque somente este corpo transformado e glorificado é que será apto para a realidade do reino de Deus. 1 Coríntios 15, versículo 49 e 50. Leiam comigo. 1 Coríntios 15, versículo 49 e 50. A palavra de Deus diz assim: da mesma forma que agora somos como um homem terreno, algum dia seremos como um homem celestial. Estou dizendo, irmãos, que o nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Em algumas outras traduções, carne e sangue. Este corpo mortal, o que é carne e sangue? Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. É muita densidade, é muita realeza, é muita glória. Esse corpo não aguenta. Então, por que nós seremos transformados? Porque nós assim estaremos aptos a gozar da nova criação, do novo céu e da nova terra. Não vou me prender muito nisso, porque é basicamente um adendo à ressurreição dos mortos. Vamos para o arrebatamento agora, que será onde eu vou investir um pouquinho mais de atenção dos irmãos, um pouquinho mais de tempo, e peço que os irmãos acompanhem muito comigo, porque eu vou falar aqui provavelmente pode escandalizar alguns. Mas prestem muita atenção, eu vou fundamentar com vários versículos bíblicos. Os irmãos podem anotar e depois a gente conversa um pouco sobre isso. Arrebatamento, versículo 17 de 1 Tessalonicenses 4. A palavra de Deus diz assim: depois com ele, nós, o que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos para sempre com o Senhor. Observe que está para sempre é com o Senhor, não nos ares. Primeira colocação, para sempre com o Senhor. O para sempre não se refere aos ares, mas com o Senhor. Então é para sempre com a pessoa, não no lugar. Pelo menos aqui, mas nós vamos tratar um pouquinho mais sobre isso. Arrebatamento, do grego harpazo, significa literalmente pegar, lançar pela força, arrebatar. 2 Coríntios, capítulo 12, 2, não vou ler, se você colocar não, fala que um homem foi arrebatado ao terceiro céu. Esse homem certamente é Paulo, mas Paulo não tem nenhuma pretensão de ir ao terceiro céu, ele simplesmente é arrebatado, algo acontece. Deus o leva. No sentido de arrebatamento geral, o único texto que fala disso é 1 Coríntios 4, 1 Tessalonicenses 4. Mas essa mesma palavra, esse mesmo verbo, também acontece em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, quando Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Por que terceiro céu? Porque para os judeus existem três. O primeiro, basicamente na mentalidade hebraica, bíblica, não outros judeus, bíblica. Geralmente é o firmamento, céu que a gente vê, Depois o espaço além, mais a ver com o universo. E terceiro céu, que é o trono de Deus. Vamos lá, meus irmãos. Olha só. Qual é o propósito do arrebatamento? Primeira coisa que nós vamos ver aqui. Qual é o propósito do arrebatamento? Encontrar-se, presta atenção agora, alegremente com o Senhor. Quando Jesus voltar, todos vão se encontrar com o Senhor, mas alegremente somente a igreja. Encontrar-se alegremente com o Senhor. Olha a expectativa de Paulo. Então estaremos com o Senhor para sempre. Então, o propósito do arrebatamento, de Deus retirar os seus eleitos, é para que esses eleitos se encontrem com o Senhor. Agora que vem a grande questão. Onde nós iremos se encontrar com o Senhor? Nos ares. Por que nos ares? Abra comigo em Efésios, capítulo 2, versículo 2. Efésios 2, 2.
nos quais costumávamos viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. A maioria das traduções falam potestades do ar. Alguma aí fala? A maioria. Agora abra comigo em Efésios 6, versículo 12. Versículo 6, 12. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Primeira coisa que nós aprendemos, e eu estou comparando Paulo com Paulo aqui agora, 1 Tessalonicenses e Efésios foram escritos por Paulo. Paulo nos ensina que os demônios e o diabo, pelo menos é a mentalidade, inclusive até grega, de que eles paravam pelo ar. E as suas manifestações vêm de cima para baixo. É como se o nosso ar fosse tomado pelos demônios, pelos espíritos ruins, pelo diabo. É de onde ele governa. E Paulo fala que vai ser no campo do inimigo que Deus irá nos encontrar. Por que isso? Porque o domínio do Senhor não é somente sobre a terra, mas inclusive os domínios do demônio foi saqueado pelo Senhor das nossas almas. Então nós estaremos triunfando diante dos demônios e dos anjos. Aquele lugar que Paulo fala, olha, está dominado pelo demônio, será agora um ambiente de triunfo e de glória para a igreja. Essa é a primeira colocação. No ar significa o quê? Que inclusive, até mesmo no poder dos demônios e do diabo, nós poderemos triunfar e alegremente se encontrar com Jesus Cristo. Meus irmãos, tiram algo da cabeça. Eu sei que a maioria, quiçá todos, não tem isso. Mas se tiver, tira esse resquício de que Jesus faz quebra de braço com o demônio, com o diabo. Não tem isso, não. Não tem isso. Jesus simplesmente está mostrando que até mesmo lá ele é Senhor. Satanás não vai poder falar assim, não, aqui não, aqui sim. Aqui eu quero, aqui eu vou vir. Não há co-regente do mundo com o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor da história. Agora eu quero fazer uma pergunta, que vai ser um desdobramento desse. Por que nos ares? E aqui eu vou falar 3 pontos, basicamente. 2, que o segundo vai ter 2 desdobramentos. E aqui eu peço muita atenção dos irmãos, porque vai ser uma coisa talvez muito sensível para alguns. Observe, por que nos ares? Observe, meus irmãos, Jesus vai voltar. Os mortos vão ressuscitar. Os vivos serão transformados e irão se encontrar com o Senhor. Por que nos ares? Primeiro, nós iremos nos encontrar com o Senhor que irá julgar a história. E isso faz distinção. E também nos coloca como partícipes do julgamento. Distinção e participação judiciais dos eleitos em relação aos ímpios e aos demônios. Nós iremos para com o Senhor, porque com o Senhor nós iremos julgar todos que irão ficar os demônios. 1 Coríntios capítulo 6. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 6. Versículo 2 e 3. Paulo vai falar assim: vocês não sabem que um dia nós, os santos, julgaremos o mundo? E uma vez que vocês julgarão o mundo, acaso não são capazes de decidir entre vocês, nem mesmo essas causas pequenas? Não sabem que julgaremos os anjos? Quer dizer, então, dos desentendimentos corriqueiros dessa vida? Paulo está criticando os crentes porque eles não estavam resolvendo seus problemas entre si. Vamos supor que tive um problema com Carlos. Nós somos da igreja. E a igreja tem que chegar para nós dois, se a coisa estiver fora, falar assim, esses dois precisam resolver. Meus irmãos, para com esse negócio que a vida é minha e a igreja não deve se intrometer. A igreja se intromete sim. Nós somos uma comunidade de aliança. Tem pastor para isso, tem diácono para isso, tem anciãos para isso. Se eu tiver um problema com Carlos e o nosso problema for judicial, a igreja tem que falar, vocês dois têm que se resolver. Paulo está falando o seguinte: vocês vão julgar o mundo e os anjos, e estão julgando essa causa pequenininha para os tribunais dos ímpios. Olha que vexame, olha que vergonha.
A igreja tem que disciplinar esses irmãos. Isso não pode acontecer. Então, meus irmãos, Paulo está falando o seguinte: se vocês hão de julgar o mundo por vir, então por que vocês não resolvem suas causas pequenas? Quando é que nós teremos a habilidade de julgar? Quando nós estivermos arrebatados com o Senhor, porque no Senhor nós iremos julgar todo mundo. Esse julgamento, meus irmãos, não é que a gente vai chegar e fazer um veredito, é um julgamento por identificação, porque só vai subir os justificados. Eu estarei justificado, o Naran estará justificado, o Charles estará justificado, todos nós aqui, se cremos em Jesus, estaremos justificados, e essa posição já é uma posição que julga, por identificação com o cabeça, que é Cristo Jesus. Os seus membros, o seu corpo, julgam os anjos e os demônios. Judas, versículo 6. Judas 6. Diz assim a palavra de Deus: eles falaram à igreja daquilo a respeito. Desculpa, estou lendo errado. Estou lendo para 3 João. Judas 6. Também lhes lembro os anjos, que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar que pertenciam. Deus os mantém acorrentados em prisões eternas, na escuridão, aguardando o dia do julgamento. Qual é o dia do julgamento? É o dia que Cristo Jesus vai voltar. Todos nós seremos arrebatados. Então, por que nos ares? Porque nós iremos julgar o presente mundo. Todo mundo caído será julgado por Cristo e por sua igreja. Então, Judas 6 fala que os anjos estão esperando o julgamento. Que dia? No último dia. Porque só tem um dia de julgamento. Não são 2, é apenas um. Segunda razão, por que será nos ares? Agora, meus irmãos, eu sei que vou tocar num ponto sensível, mas eu vou ler muito versículo. Então, preste atenção na construção de raciocínio. Tá bom? Preste atenção na construção de raciocínio. Por que será nos ares? Para Deus expurgar o mal e estabelecer um novo céu, uma nova terra. Antes de ler os versículos, preste atenção numa coisa. Jesus voltou. Tenta imaginar agora. Os mortos ressuscitaram. Os vivos foram transformados. Estão com Jesus. Eles julgaram. E agora o que vai acontecer? A gente vai para o céu ou o céu que vem para a terra? Eu vou defender a ideia de que o céu vem para a terra. Qual é a razão de estar no ar? Para Deus expurgar o mal e estabelecer o novo céu e a nova terra. 3 subpontos disso aqui agora. Abra comigo em Romanos 8, versículo 20 e 23. Romanos 8, 20 ao 23. A palavra de Deus diz assim. Meus irmãos, observe como que Paulo fala. Como ele personifica a criação. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil. Olha agora. Na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme, como em dores de parto. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós, como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosamente pelo dia em que desfrutaremos dos nossos direitos de adoção, incluindo o quê? A redenção do nosso corpo. A redenção que aconteceu em Jesus não é uma redenção humana apenas, é uma redenção cósmica. Adão, ele era o príncipe do jardim no Éden. Quando ele pecou, a maldição caiu sobre toda a criação. Deus falou assim: maldita é a terra por tua causa. Agora o novo Adão, que é Jesus Cristo, não irá abandonar sua criação, irá redimi-la. A redenção é cósmica. Nós somos sim a coroa da redenção. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas Paulo fala que o efeito redentivo não é somente um efeito humano, mas a própria criação está angustiada, está esperando a revelação dos filhos de Deus, está esperando a redenção. Então Paulo está personificando toda a criação como que estivesse ansiosa
para que a glória de Deus se revelasse de uma vez por todas e ficasse livre. Ora, se é ficar livre é porque ela vai continuar existindo. Não é verdade? Vamos ver mais versículos. Por que será nos ares? Para Deus expurgar o mal e estabelecer o novo céu e nova terra. Por que o novo céu e nova terra? Porque a própria criação está aguardando a redenção universal e cósmica de todas as coisas. Agora observe, nós estaremos no ar, a criação está gemendo, está esperando como dor de parto, mas nesse instante que nós estamos nos ares, acontecerá o quê? O desfazimento da presente ordem. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, versículo 10 ao 13. 2 Pedro, versículo 3, capítulo 3, versículo 7, 10 ao 13. Deixa eu ler logo o que está projetado. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão aguardando o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Muita gente só para aí, estão reservados para o fogo, e de fato estão. Agora o versículo 10 ao 13. Logo, amados, versículo 10 ao 13. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, os céus desaparecerão com terrível estrondo, até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. Nesse dia, ele incendiará os céus e os elementos derreterão nas chamas. Para quê, meus irmãos? Olha agora o versículo 13. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa novos céus e nova terra. Da mesma forma que o nosso corpo se desfaz na morte, o planeta irá experimentar uma morte, mas será uma nova terra, será um novo ambiente, uma nova realidade, será uma nova criação, tal como nós experimentaremos isso, seja aqueles que morreram pela ressurreição, seja aqueles que estiverem vivos pela transformação dos seus corpos, porque estaremos nos ares para que Deus então efetue o desfazimento da primeira criação e, por fim, para que estabeleça a nova criação. O que é a nova criação? Novo céu e nova terra. Mas o que é a nova criação? Qual é o charme da nova criação? É o casamento, é a união, é o elo entre a cidade celestial e a nova criação. Apocalipse 21, versículo 1 ao 7. Nós lemos, mas vamos reler de novo. Apocalipse 21, do 1 ao 7. Observe muito bem esse texto que fala da Nova Jerusalém. Deixa eu voltar um pouquinho de novo e nós vamos ler. Nós estamos nos ares, tem o julgamento, a criação está palpitando por nova criação, Deus vai desfazer essa presente era e vai estabelecer, de acordo com Pedro, o novo céu e nova terra. E João agora vai acrescentar um elemento a mais. O novo céu e nova terra não é como se fosse somente essa era existindo. Não é somente isso, é muito mais do que isso. É um corpo glorificado, é uma criação redimida, não haverá mais chance de pecado, será totalmente santo, justo. Agora observe que João vai falar que essa nova criação vai se unir com o céu. O paraíso, o terceiro céu que Paulo foi, será unido com a nova criação. Não haverá mais essa distinção entre Deus e os homens. Agora será a união da nova criação com o habitat de Deus. Apocalipse 21, do 1 ao 7. Então vi um novo céu e uma nova terra. Meus irmãos, a linguagem é muito clara, nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra já não existem. É a linguagem de Pedro. O primeiro céu e a primeira terra não existem. Se o primeiro céu e a primeira terra não existem, logo o novo céu e a nova terra também precisa ter um mínimo de continuidade, de coerência, de referência, para que ela seja plausivelmente entendida. E o mar também não existia. Aproveite para ir na praia agora, viu, meus irmãos? Brincadeira, não acredito que o mar aqui é mar mesmo, não. Enfim, sempre vou falar isso. Versículo 2. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém. Olha agora. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. O fim não é a gente para o céu, é o céu que desce.
É a esperança dos judeus. Os judeus tinham esperança de que o Messias fosse estabelecer um reino eterno. Observe a linguagem dos profetas. É um reino de Jerusalém. Nós entendemos a Nova Jerusalém celestial, que nós não temos cidade santa. Quem tem cidade santa é judeu. São os muçulmanos. Nós não, a cidade santa está lá. Só que a gente não vai lá, é ela que vem até nós. Versículo 2. E vi a cidade santa na Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus como uma noiva, belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: veja, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Não é o povo que vai para Deus, é Deus que vem para o povo. Novamente Deus agora habitando com o seu povo, a união da nova criação com os céus. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: faço nova todas as coisas. Nova criação. Só que a nova criação agora casada com a realidade celestial, porque o próprio Deus vai habitar conosco. Até aí, meus irmãos, tá bom. Vou encerrar com o final do versículo 18, mas deixa eu recapitular aqui. Nós vamos para o céu, para os ares, porque o propósito, encontro com Deus. Segundo, fala que o poder do demônio está vencido. Terceiro, porque a criação espera uma nova redenção, a redenção do seu próprio corpo, a redenção espera. Nós iremos julgar o mundo. Nesse momento, haverá o desfazimento da presente criação e será inaugurada uma nova cidade. A linguagem de João é uma nova cidade. Haverá vida dinâmica, vida real, muito mais legal, muito mais prazeroso. O açaí vai ser mais gostoso. Muito melhor. Tenha certeza disso, meus irmãos. É vida real. Saia com gostinho do novo céu, querendo o novo corpo, querendo a volta de Cristo Jesus. Por fim, meus irmãos, vamos encerrar, que Paulo fala para nós nos consolarmos com essas palavras. Que palavras são essas? Do arrebatamento, do juízo final. 1 Tessalonicenses 4,18 diz assim: portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Precisamos intencionalmente rememorar esses ensinos. É o que eu estou tentando fazer aqui enquanto pastor da igreja. Trazer à memória aquilo que dá esperança. A esperança não está nessa era, está no porvir. No porvir muito melhor. Você não vai ter problema com o seu corpo, no novo corpo. Você não vai ter problema de dente, como eu estou tendo. Estou fazendo tratamento de dente, está horrível. Não haverá mais morte. Não haverá mais dor. E talvez os irmãos estão perguntando assim: pastor, você disse que a gente vai julgar, como é que vai ter dor se eu vou julgar meu próprio filho? A gente pode conversar nisso aí numa quinta-feira. Mas observe que a nova realidade é muito superior. Se hoje já é bom, meus irmãos, comer é bom demais. Ter um momento de prazer é bom demais. O novo céu, nova terra é muito melhor. Anime-se com isso, Paulo fala. Espere esse momento. Precisamos intencionalmente rememorar esses ensinos, pois neles encontramos verdadeiro remédio para a nossa angústia existencial. Do que devemos lembrar, para encerrar? A morte não é o fim da existência. Talvez você está aqui pensando assim: rapaz, que coisa complicada que o pastor ensinou. Tem coisa que eu nunca ouvi. Eu sei, meus irmãos. Mas é a Bíblia. Mas fique com isso, a morte não é o final. Você tem mais chance de morrer antes de morrer. É o que Lewis fala no livro Até que Temos Voz. Morra antes de morrer, porque depois não tem jeito. O que é morrer antes de morrer? É morrer para si mesmo. Para você ressuscitar para Deus. Tem uma chance, Deus está te dando uma chance. Não morra antes de experimentar a vida espiritual. A morte não é o fim da nossa existência. É o fim do nosso corpo. Mas a nossa existência não. Já vimos que existência e corpo são coisas diferentes nessa era. A ressurreição de Jesus garante a nossa. Qual é a ressurreição que dá segurança de que nós iremos ressuscitar? Jesus Cristo ressuscitou. Se Ele é a primícia, se Ele é o primeiro, outros virão. Jesus é soberano. Ele vai vir com voz de trombeta. Não vai pedir licença. Ele manda. Inclusive o inferno. Só que o inferno não vai falar, não, que eu vou fazer uma mensagem específica. Quem manda no inferno é Jesus. Ele vai lançar Satanás para o lago de fogo. Não é Satanás que quer ir. Tem gente que pensa assim: Satanás está lá, vem, espetando. Satanás está sofrendo. Satanás não está alegre, não. Ele está sofrendo. É juízo sobre ele. Ele não é dono de nada. Deus é dono de tudo.
No inferno, os homens estarão diante de Deus, mas diante da sua ira. De Deus nada escapa. A diferença é que nós estaremos diante de Deus, mas em gozo, em alegria, em paz. Por fim, porque nós devemos nos animar, se lembrar disso? Porque estaremos para sempre com o Senhor vitorioso. Para sempre, meus irmãos. Meu Deus do céu, para sempre com o Senhor. O céu. Agora, quando falar céu, entenda novo céu, nova terra. Mas não tem problema usar céu, não, a gente usa mesmo. Só é céu porque Jesus está lá. O Deus da graça. O Deus da graça está lá. Que nos perdoou, que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Meu Deus do céu, que coisa boa. Que coisa boa. Não se apegue a esse mundo, meus irmãos. É fumacinha. É perdição. Se apegue àquilo que está por vir. A cidade celestial. Amém, meus irmãos? Passei um pouquinho do horário. Não é do meu praxe. 5 minutinhos só, né? Espero que Deus esteja abençoado a vida de cada um. Meus irmãos, rapidinho um aviso. Quinta-feira passada, o Ítalo não pôde vir, eu tive que substituir ele, eu falei do milênio, por isso eu não toquei no milênio hoje. Como eu não consegui terminar, eu vou terminar nessa quinta-feira, tá bom? Vou falar do milênio, e aí eu vou abrir espaço para perguntas acerca da mensagem de hoje do milênio. Beleza? Aí o Ítalo continua Hebreus depois, só para não ficar uma coisa cortada e sem finalização. Então, quinta-feira nós iremos estudar o milênio e faremos perguntas acerca da mensagem de hoje. E domingo de manhã nosso IBD e o nosso culto à noite. Vamos colocar de pé, vamos orar, agradecer ao nosso Deus. Não desperdice, meus irmãos, a chance de pensar nisso, de que Deus tem algo reservado para nós. Nós não merecemos, mas é algo muito melhor do que poderia passar no nosso coração. Vamos orar. Vou pedir ao irmão Charles que esteja orando. Amém. Ajuda-nos, Senhor, a comunicar o teu Deus. Ensina-nos, Senhor, a viver dignamente perante o Senhor, servos da tua palavra. E possamos, a Deus, ser luz e sal da terra. Possamos estar contentes e prontos de termos esse curso querido aqui nessa existência. E creio que os teus querem demais. Que eu possa nos ajudar na nossa vida, nas nossas imperfeições. Sim, Deus. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o auxílio do Espírito Santo, seja com toda a tua igreja, hoje e para sempre, nessa viva esperança. Amém. Corações silenciosos, encerramos o culto dessa noite.